Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, boa terça-feira. Oi, pessoal do Instagram. Oi, pessoal do Facebook. Oi, pessoal que está assistindo depois pelo YouTube. Todas as nossas lives vão para o nosso canal do YouTube depois, para quem não consegue acompanhar ao vivo. Hoje eu estou aqui muito chique, percebam. Estou aqui de dona proprietária, tá bom? Eu vim de reunião hoje, então estou aqui toda arrumadinha, que não é o meu normal, né? Mas já que eu cheguei assim fiquei para ficar, né, na vibe desta live de hoje. Muito bem, a nossa live de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou começar a puxar aqui algumas perguntas. Deixa eu ver, cadê? Eita! Fizemos alguma coisa errada aqui, Diana? Tá muito dona proprietária. Estou dona proprietária hoje. Realmente. Ô, gente, nossa live de hoje é de perguntas e respostas lá do Instagram. Eu deixei a caixinha de perguntas abertas desde ontem lá nos stories do Instagram, onde as pessoas puderam ir mandando as suas dúvidas, né, aí sobre as redes sociais e sobre o marketing digital, e sobre o Instagram, sobre o Facebook, sobre anúncios, enfim. Vieram várias perguntas e eu vou ler elas aqui para que a gente possa simultaneamente, tanto no Facebook, ao contrário, tanto no Instagram quanto no Facebook, e dando os retornos aí que vocês me pediram. Eu tentei puxar aqui, já deu problema. Tudo bom, né, Diana? Como sempre. Não consegui puxar a pergunta. Mas não tem problema, a gente pode ir fazendo as perguntas ao longo aqui da nossa conversa. Vocês podem ir mandando, eu tenho essas perguntas aqui também. Então a gente vai conversando aí ao longo da nossa live, tá? A ideia é que a gente troque hoje a gente faça uma conversa que seja boa para todo mundo. Então a dúvida de um pode ser a dúvida de vários, né? Então a ideia é que a gente vá falando sobre o assunto de marketing digital, vá falando sobre essas perguntas, e se forem surgindo novas questões, vocês podem vir e mandar aqui pra gente, tá? Pra gente, eu e vocês, né? Porque nós podemos abrir a nossa discussão aqui. Quem tá nos comentários também pode ficar respondendo, certo? Uma das primeiras perguntas que tinha chego aqui pra mim era sobre como se organizar para fazer a gestão de conteúdo das redes sociais. Isso é uma coisa que realmente, assim, traz bastante dúvidas. Por quê? O que acontece? Muitas vezes, né, a pessoa faz a gestão da sua própria rede, ou tem uma empresa pequena, né, ou ela tem até uma empresa grande, tem algumas pessoas no marketing, mas as coisas elas andam meio desencontradas. E às vezes a gente acaba, postei hoje, aí não postei amanhã, aí postei depois de novo porque eu vi o concorrente postando. Sabe o que acontece, né? Ai, nossa, amanhã, por exemplo, dia 24 de abril, é dia do chimarrão. Fica a dica já. Amanhã é dia do chimarrão. Aí tu não tem um plano. Aí tu não pensou que amanhã é do dia do chimarrão, porque tu simplesmente não está planejado, né? Tu não tem teu conteúdo ali já redondinho para esse mês. Aí tu vai começar a ver todo mundo postando. Aí pensa, preciso fazer também. Aí tu vai lá e faz qualquer coisa, tira uma foto, um chimarrão, posta, bota no ar e pensa, não deu resultado. Não rolou. As coisas não funcionam pra mim. Gente, básico, primeiro de tudo que a gente precisa é um objetivo, tá? Eu preciso saber qual é o meu objetivo, onde eu quero chegar com o trabalho que eu vou realizar nas redes sociais, tá? Por quê? Eu sempre falo isso em todos os cursos e tal, mas é a mais pura verdade. Porque se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, qualquer lugar tá bom, entendeu? Eu não consigo ter uma ideia de uma métrica, eu não consigo saber se aquilo tá dando retorno ou não, né? Porque muitas vezes a gente acaba tendo a ideia que o retorno é a venda. E a venda ela pode acontecer muito depois. A gente, como usuário, né, tem a tendência de ter uma rotina de compra, né, a nossa linha do tempo de compra, que não é nada linear. Dificilmente a gente vê uma coisa online e vai lá e compra. Né? A gente entra, a gente olha, a gente sai, olha no desktop, daí a gente olha no tablet, daí a gente olha no celular, aí eu esqueço, daí eu sou impactado por um anúncio, daí eu vou olhar de novo, eu entro no Google, vejo as recomendações, daí eu compro. Isso pode levar meses. Quanto mais caro o produto, mais tempo leva, inclusive. Né? Então, se eu não fizer esse planejamento, se eu tiver só a métrica de venda no final, eu posso estar equivocada. Portanto, como eu faço para me planejar? Primeiro, comecem com um objetivo. Tá? O meu objetivo é aumentar o engajamento da minha página. O meu objetivo é aumentar o engajamento do meu perfil no Instagram. O meu objetivo é aumentar o número de seguidores. O meu objetivo é aumentar o número de curtidas nas minhas fotos. O meu objetivo é aumentar o número de mensagens que eu recebo.
Bom, certo, eu traço esses objetivos, eu sei que o objetivo de venda sempre vai estar ali. Porque todo mundo quer vender, é óbvio que sim, né? Então, não, a gente não vai tirar esse objetivo da nossa cabeça, a gente vai deixar ele ali, né? Mas eu vou colocar ali também que eu tenho outros objetivos além da venda, né? Porque eu preciso ter esses outros objetivos para conseguir fazer um trabalho que ele é em etapas. Se eu pular direto para venda, a coisa não dá certo. E aí vocês vão dizer, não funciona. Veja bem. Então, em primeiro lugar, eu traço esses objetivos, né? E aí eu vou pensar como eu vou fazer para atingir esse objetivo. Por exemplo, eu quero ter mais engajamento. Bom, as pessoas vão se engajar no quê? Eu preciso produzir conteúdo, certo? Muito bem. Então, como eu vou chegar no meu objetivo de engajamento? Produzindo conteúdo. Mas sobre o que eu vou falar? Foi uma das perguntas que surgiu aqui também, né? Sobre o que eu falo? Eu não sei sobre o que falar. Bom, a gente tem várias fontes, né, que vão nos ajudar a chegar nesse o que falar, né? Claro que muitas vezes a gente vai pegar inspirações de concorrentes, não tô falando para copiar, inspirações. E vai pegar inspiração na concorrência. A gente tem ferramentas como o Google Trends. Se vocês não conhecem, anotem aí, Google Trends. Bota no Google lá, Google Trends. E vocês vão ver que ele é uma plataforma do Google que mostra quais são os principais assuntos do momento. Então vocês vão ver o que as pessoas estão pesquisando e vocês podem colocar inclusive na área que vocês atuam, né? E vocês vão ter uma ideia do que fazer de post que esteja interessando as pessoas naquele momento. Porque às vezes você tá falando sobre uma coisa que tipo assim, ninguém se importa, entendeu? Ninguém quer saber daquilo naquela hora, né? E aí fica muito difícil de engajar a audiência, né? As pessoas até vão consumir o teu conteúdo, mas tipo, sabe aquela leitura dinâmica que a gente faz, que a gente passa o dedo na tela e joga pra cima e segue o baile? Então, é isso que acontece, né? Comecem a perceber que nós, como usuários, né, somos muito parecidos com o nosso público final, né? Então, testem em si mesmos as coisas que vocês imaginam, né? E comecem a fazer conteúdos pensando no que as pessoas realmente querem naquele momento. O conteúdo para engajar, que foi também uma das perguntas que veio aqui, né? O conteúdo para engajar, ele precisa ser útil. Ou ele precisa ser divertido, ou ele precisa trazer uma informação, né? Fora isso, é encheção de linguiça ou é propaganda. E ninguém quer ver propaganda, gente. Se a gente paga hoje para assistir a Netflix sem propaganda, a gente paga o Spotify para ouvir música sem propaganda, por que vocês acham que as pessoas vão entrar no Facebook, no Instagram para ver propaganda? Não vão. Imaginem só que até a própria televisão, que é um dos meios mídia, né, onde mais se veicula propagandas, já se ligou nisso. E o nome disso, que vocês devem conhecer muito bem, é merchandising, onde a gente não para mais o que a pessoa está fazendo, que é, por exemplo, assistir a novela, para inserir propaganda e publicidade. A gente diz assim, fulana, vou tomar banho. Está aqui meu sabonete da Natura, que eu vou usar agora para tomar o meu banho, blá blá blá. A gente entendeu que é uma publicidade, a gente viu a marca, segue o baile, não pausou a programação para mostrar aquilo. Então, se a própria TV não está pausando o conteúdo para mostrar essa publicidade, vocês realmente acham que dentro das redes sociais a gente vai fazer isso? Não vai. A gente tem uma coisa chamada Marketing 4.0, tá? Que é um livro do Kotler, inclusive eu indico que vocês procurem, pesquisem, leiam, né? Que é um dos últimos assuntos aí que surgiram sobre marketing digital e tudo mais, né? Impresso, livro mesmo, né? Bibliografia. E ele fala que hoje em dia a gente não utiliza, há muito tempo já, não é bem hoje em dia, né? Há algum tempo já, a gente não utiliza mais o que a gente chama de marketing vertical. O que significa isso? Que a gente não impõe mais a nossa marca para o nosso consumidor. Antigamente, o marketing vertical, ele era aquele onde a gente pegava e falava, compra o nosso produto, olha como o meu produto é bom. A empresa lá em cima e o cliente lá embaixo, e eu falando, faz isso, faz aquilo, vem aqui, olha que barato, mortadela por R$ 6,99. Né? Hoje em dia, a gente trabalha com uma visão de marketing horizontal, onde a gente vai buscar falar com as pessoas olho no olho. E aí entra a parte de humanização das marcas e entra também a parte do social. Por quê? A rede é social, então a gente precisa socializar. Então a gente não pode mais fazer aquela velha propaganda, pegar um flyer que eu ia distribuir aí no
no semáforo e tentar jogar ele para dentro da rede social, porque isso não vai funcionar. A gente quer ver seres humanos, a gente quer ver histórias sendo contadas, a gente quer ver o produto sendo usado, quero ver avaliações de terceiros, né? Então, uma série de coisas que vão nos ajudar. E aí, onde eu tiro inspiração para isso? Do próprio público. A gente... Nossa, me enrolei agora. Por exemplo, eu posso perguntar o que vocês gostariam de ver aqui? Qual é a próxima live que vocês querem que eu faça? Né? Vocês são a inspiração para que eu produza conteúdos melhores. Eu faço isso aqui direto toda semana com vocês. Pensem que vocês também podem, no negócio de vocês, perguntar para quem é a audiência lá do negócio o que vocês gostariam de assistir aqui, o que vocês gostariam de ver no nosso feed, que assuntos eu poderia abordar. Fora que, certamente, vocês recebem muitas perguntas frequentes. Se tá vindo muita pergunta frequente, tenham uma certeza que essas perguntas, elas são conteúdos que estão deixando de entrar no ar. Porque se este conteúdo estivesse claro nas redes de vocês, essas perguntas provavelmente não estariam chegando em tamanha intensidade, né? Então, assim, imaginem que vocês têm um universo de assuntos a tratar. Ninguém melhor do que vocês entende do negócio que vocês têm, do serviço que vocês prestam ou do produto que vocês vendem, e comecem a partir daí a pensar, bom, eu já tenho um objetivo, né? Já tenho aquele objetivo que a gente conversou lá no começo, que é crescer no Instagram, que é aumentar meu engajamento, enfim, né? E agora como eu vou fazer isso? Então eu começo a ter um plano, tá? Toda essa história foi para resolver uma pergunta, né? De como eu posso fazer para me planejar. Mas é exatamente assim. Ninguém diz que é fácil não, viu, gente? Não é fácil. Produzir conteúdo não é fácil. E imaginem, poxa, mas eu tenho um produto, eu tenho um serviço. Sim, essa é a parte mais difícil de todas. Ser criativo todos os dias é o maior desafio. É por isso que existem empresas que fazem isso, né? Porque, sim, é muito, muito, muito difícil todos os dias falar sobre a mesma coisa de formas diferentes, né? Então, é um desafio muito grande para os redatores, para os publicitários, para o marketing digital, numa forma geral. Então, a gente precisa ter esse planejamento. Como eu vou fazer isso? Bom, tem gente que se organiza de várias formas. Tem gente que prefere o papel e a caneta, tem gente que gosta de planilha do Excel, tem gente que gosta do Trello, que é uma ferramenta também, né, que tu pode te organizar, tem gente que gosta da Google Agenda. O que eu faço, tá? E que dá resultado pra mim, né? Aí vocês podem aplicar isso ou não, né? Enfim, para fazer esse planejamento do que eu vou postar, primeiro eu defino qual vai ser a minha grade de conteúdos. Quantos conteúdos eu preciso para atingir aquele objetivo que eu tracei, né? Então eu vou colocar lá, então eu vou fazer 3 conteúdos por semana. E aí eu vou buscar informações do meu público. Quem é o meu público? Onde ele está? Qual a idade que ele tem? Que tipo de assuntos interessa esse meu público? O que eu posso entregar de relevante para esse público? O que eu posso entregar de divertido para esse público? O que eu posso entregar de informação? Show de bola. Muito bem. Abro um calendário no Excel, né? Bem tranquilo. Coloco lá quais são as redes que eu vou trabalhar, quais são as mídias, né, os formatos. Por exemplo, vou então trabalhar no Facebook, vou fazer post no Instagram e vou fazer stories. E coloco qual vai ser a frequência. Então, são 3 posts por semana em Facebook e Instagram e um post, pelo menos, diário nos stories. Ótimo, muito bem, mão na massa. 1 hora, 2 horas por dia eu posso tirar para fazer esses conteúdos, ou eu não tenho como todos os dias parar para fazer, não tem problema. Aí a gente testa uma outra solução. Eu posso, por exemplo, parar uma vez na semana ou a cada 15 dias e me sentar e fazer estes conteúdos. Eu vou abrir meu calendário lá no Excel e já vou ver, por exemplo, o mês de maio agora, né? Esse é o momento que a gente já está planejando o mês de maio. Maio eu vou ter o Dia das Mães, uma data que eu não posso deixar passar. Vou procurar no Google calendário sazonal. Esse calendário vai me mostrar todas as datas comemorativas daquele mês. Eu vou perceber, será que tem alguma data aqui que se encaixa com o meu negócio que eu não posso deixar de falar? Tem o Dia do Livro. Eu não sei se tem, tá? Eu não me lembro de cabeça quais são as datas de maio. Mas digamos, tem o Dia do Livro. Mas o meu negócio não tem nada a ver, não sou uma biblioteca, gente.
Aí entra a nossa criatividade, né? Eu posso indicar um livro, eu posso perguntar o que as pessoas estão lendo, eu posso perguntar se elas ainda estão lendo, né? Se elas indicam alguma coisa, eu posso de um limão fazer uma limonada, né? Tudo vai depender de como a gente vai tratar cada assunto. Então, cada data comemorativa não precisa ser um feliz dia do livro, que nem amanhã é dia do chimarrão, feliz dia do chimarrão. Eu posso fazer diversas coisas que tenham a ver com este universo. Dia do livro é hoje. Ah, eu sabia que tinha um dia do livro. Eu tinha certeza que tinha um dia do livro. Eu achei que era no mês que vem, hoje, ó. Tá dizendo, é hoje o dia do livro. Então, o dia do livro podia ser pauta para muitos e muitos universos de várias empresas, né? Então, eu tinha certeza. Eu fiz essa pauta de dia do livro para alguns clientes. Eu não sabia se eu já não sabia, mas se era pro mês que vem, se era para esse. Então, era hoje, ó. Então, o dia do livro, por exemplo, é hoje. Então, eu não preciso ficar ali presa no que, né, é o básico que todo mundo faz, todo mundo vai dar o dia das mães, blá blá blá. Pô, por que eu não poderia aproveitar o dia do livro? Né? Poderia, claro que sim. Então a gente só pega esse assunto e coloca no nosso universo. Muito bem, mas voltando à história do planejamento. Abro lá a minha planilha, então, coloco, se vocês botarem no Google, calendário Excel maio, vai vir lá prontinho no Google, já inclusive ele baixa algumas datas também comemorativas. Vocês colocam lá no Excel e aí começam a preencher. Bom, na segunda-feira eu vou falar sobre tal assunto, na terça-feira eu vou falar sobre tal assunto, no sábado eu vou falar sobre determinado assunto, né? E vocês vão determinando o que vocês vão fazer de pauta. E a partir daí, nesse esqueleto montado, vocês vão ter uma visão mais concreta do que vocês vão construir de pauta para as redes sociais. Porque se a gente deixar no amanhã eu vejo, amanhã não deu. Amanhã chegou alguém aqui na hora, não deu pra fazer. Amanhã eu tive que ir no médico, não sei o quê. Amanhã meu cachorro, né, comeu um parafuso, eu não sei. Tudo vira uma desculpa e não deu. Ai, não deu. Ai, pois eu não consigo manter a frequência. Então, assim, tem que ter disciplina. Né? Porque trabalhar dá trabalho, não adianta, gente. Eu não vou vir aqui contar nenhuma grande novidade, né? E eu preciso ter essa disciplina, eu preciso saber que em algum determinado momento eu vou ter que me sentar e fazer. Fim, né? Então o que eu faço é determinar qual o dia que isso vai acontecer, né? Qual é o período dentro do meu mês ou da minha semana que eu vou me sentar para fazer e eu começo a planejar um mês pra frente. Tem gente que prefere planejar 15 dias pra frente, tem gente que prefere planejar só uma semana pra frente. Aí depende um pouco da dinâmica de vocês, né? Mas é possível. Muito bem, planejei o conteúdo, escrevi a pauta, que a gente chama, né? E fiz lá o meu card, ou fiz a foto que eu precisava para aquele conteúdo, né? Fiz a arte, apliquei logo, enfim, aí vocês vão ver o que se encaixa melhor. Vocês têm a possibilidade de programar este conteúdo, ou seja, em um dia eu consigo fazer um mês inteiro, né? Eu posso programar nativamente no Facebook. O Facebook tem essa função de programação de conteúdo. Eu faço conteúdo hoje e posso dizer que eu quero que ele entre lá na terça-feira que vem às 9 da manhã. Né? Eu mostrei isso na última live. Se vocês quiserem dar uma olhada, se alguém perdeu, não sabe como faz essa programação, olha no YouTube lá que é muito fácil, vocês vão ver que é show de bola, tá? Posso programar nativamente, então, no Facebook e posso no Instagram programar a partir de um outro programa. Aí a gente vai ter uma infinidade, né, de programas que a gente pode utilizar para fazer essa programação. O que eu indico atualmente, que eu gosto bastante, é o Postgram, tá? Com o Postgram, vocês conseguem, então, pegar esse plano, pegar esses posts que vocês já fizeram e programar tanto o feed como feed com vídeo, foto ou carrossel de imagem e também conseguem programar o Stories. Sabe aqueles stories, tem que entrar todo dia, daí hoje não deu, amanhã também não deu? A gente consegue deixar isso programado. Em um dia você faz uma semana inteira de stories, por exemplo. Né? Então dá pra fazer dessa forma também. Ah, mas o stories é vida real, não sei o quê. Sim, com certeza. O stories é vida real, é o que tá acontecendo agora. Se tu conseguir fazer dessa forma, obrigada a Deus, é isso que a gente quer, mas às vezes não dá, e aí a gente tem que trabalhar com a realidade, né, com o que a gente tem, melhor fazer com o que a gente tem do que simplesmente não fazer, então a gente tem a possibilidade de fazer essa programação também, tá, nos stories do Instagram. Tem outras ferramentas como o MLabs também, vocês podem pesquisar, né, ferramentas que fazem a programação dentro do Instagram. E aí eu vou para uma outra pergunta que chegou aqui, que é justamente perguntando sobre esses aplicativos de terceiros, né? Como eles afetam a nossa entrega orgânica dentro das redes sociais. E se é verdade, né, que essa programação que vem de fora pode baixar a entrega.
Sim, é verdade. Existe uma coisa chamada algoritmo, né? O algoritmo é o robozinho ali que trabalha, né? Faz a rede social funcionar, tanto o Facebook quanto o Instagram, né? E ele que vai determinar o que aparece e o que não aparece na nossa rede social. Ou seja, mas eu queria que todo mundo visse o que eu posto lá. Nossa, eu também, mas imaginem que seria inviável para nós como usuários. Seria impossível estar nas redes sociais se tudo que todo mundo posta aparecesse pra gente. Por exemplo, vocês já devem ter visto que vocês têm, sei lá, agora falando como usuário, tá? 1.200 amigos no Facebook, né? Que é um número, assim, normal, é uma média, assim, né? Pelo menos uns 200 amigos, digamos, né? Eu sou uma pessoa, assim, poucos amigos, tenho 200 amigos no meu Facebook. Vocês já pensaram se tudo que essas 200 pessoas postam aparecessem pra gente? Aí eu curto mais 20 páginas de empresas, de, sei lá, de jornal, de, enfim, várias páginas. E já pensaram se tudo que essas 20 páginas postassem aparecessem pra gente? E essas páginas, sabendo disso, iam postar. Ia ser inviável, a gente não ia querer ficar nem no Facebook, nem no Instagram. Porque ia virar uma avalanche de publicidade. Ou uma avalanche de abobrinha que a gente não se interessa, né? Pessoas têm gostos diferentes, né? Então elas vão postar sobre aquilo que interessa para elas, né? Então por isso que existe esse negócio chamado algoritmo. E o algoritmo vai filtrar, né? E aí começa a fazer sentido o que aparece ou não pra gente. Então imagine que a gente tem lá nossos 1.200 amigos, curtimos lá nossas 20 páginas e a partir dos meus gostos, as coisas que eu curto, os sites que eu entro, os lugares que eu frequento, o Facebook começa a trabalhar ali internamente, né, na inteligência artificial dele, para entregar no meu feed somente coisas que me interessam. A gente também pode chamar isso de bolha social, que vocês talvez já tenham ouvido falar. Enfim, então a gente começa a ter uma boa experiência dentro das redes sociais. Eu tô ali na rede social e eu começo a ver fotos que eu acho legal, começo a receber notícias que me interessam. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar. No meu feed aparece direto, mas direto mesmo, assim, promoções de passagens aéreas, promoções de resorts, promoções de hotéis, né? São coisas que aparecem muito pra mim, porque são coisas que eu pesquiso bastante, é um assunto que me interessa. E eu, por exemplo, não sou uma pessoa que gosta de assistir vídeos. Conteúdos em vídeo não me interessam, não são coisas que eu assisto normalmente, então aparece pouquíssimo vídeo na minha timeline. Já no André, que é o meu marido, aparece direto, a timeline dele é virada em vídeo porque ele é uma pessoa que gosta muito de assistir vídeos. Então tem essa inteligência chamada algoritmo, né, que faz com que as entregas aconteçam ou não aconteçam. E aí, essas plataformas como o Postgram, por exemplo, que vai fazer essa postagem de fora, vai fazer o nosso alcance cair por alguns motivos. Primeiro, as pessoas elas sempre vão ser mais importantes do que as empresas, do que as páginas, tá? Isso tanto no Facebook quanto no Instagram. Então a rede ela é social e o Facebook, né? O Facebook e o Instagram, eu falo os dois ao mesmo tempo porque é tudo da mesma família, né? Ele sempre vai trabalhar para que a pessoa, para que o perfil usuário, ele tenha uma experiência gratificante dentro do Instagram e do Facebook, tá? Então ele não quer empresas que postam muito, por exemplo. Né? Aí a gente vai ter, mas quanto mais eu posto, menos eu apareço. Exatamente. Essa é a lógica. Quanto mais eu posto, menos eu apareço, porque ele pode entender que eu estou fazendo um spam. Eu estou sendo uma empresa chata. Eu estou postando 20 conteúdos por dia. Quem que quer ver 20 conteúdos por dia? Quem quer ver 20 conteúdos por dia da mesma empresa? Né? Se eu não tenho um alto número de engajamentos, que são curtidas, comentários ou compartilhamentos, ele vai entender que eu estou ali enchendo o saco, literalmente. Então, quanto mais eu posto, menos eu apareço. E aí a gente tem uma outra questão também, que acontece o seguinte, o Facebook, ele não quer que a gente saia da rede, ele quer me prender ali como um usuário, né? Então, quanto mais tempo eu passo dentro da rede, mais dados eu fico gerando, né? Então, mais eu consigo retornar para eles em formato de anúncio, por exemplo, né? Então, tudo que me leva para fora da rede, tudo que me faz sair, deixa eu tirar aqui o áudio, senão você vai ficar ouvindo no meu WhatsApp. Tudo que me leva para fora do Instagram ou para fora do Facebook como um link externo vai fazer com que o meu engajamento, a minha entrega caia. Por exemplo, vocês vão colocar um link lá para levar para o meu canal do YouTube.
vai cair a entrega orgânica, porque eu tô tirando a pessoa do Facebook, eu tô tirando a pessoa do Instagram. No Instagram eu não posso nem fazer isso no texto, né? Mas enfim, vai cair. Então, quando eu faço uma postagem que vem lá do Postgram, ele entende que essa postagem não foi feita nativa na plataforma, no Instagram no caso, né? Então, ele vai talvez sim derrubar o meu alcance. E aí vai depender de uma série de fatores, né? Então, por isso eu tenho que conseguir muito engajamento para que isso não aconteça. Preciso conseguir comentários, preciso conseguir curtidas para que ele entenda que eu não sou um spam, né? Que ele entenda que eu tô fazendo um conteúdo relevante, que as pessoas vão gostar daquilo que eu tô colocando, que ele pode entregar aquele conteúdo porque vai dar bom, né? Essa é a ideia que a gente vai ter nessa primeira fase. Então, sim, vai baixar o alcance se eu tiver qualquer link externo, seja ele dentro da postagem ou seja ele vindo de fora nessas plataformas que vão postar, tá? Porque ele não consegue diferenciar. Assim como ele não vai diferenciar se aquele conteúdo que eu fiz, por exemplo, estiver recebendo um monte de xingamento. Vocês já viram que às vezes vocês postam uma coisa, daí alguém vai lá, posso postar uma coisa na vida, né? Na vida de vocês. Aí alguém vai lá e comenta uma foto desgraçada de vocês lá de 2013 e a foto volta pra timeline. Ele entende, o algoritmo entende que esse conteúdo ele é relevante por algum motivo. Ele não entende que é aquela tua foto zoada de 2013 que alguém tá tirando com a tua cara, entendeu? Ele é relevante porque ele recebeu comentários, então ele joga de volta pra timeline. E se tiver um monte de comentário em cima daquilo, que normalmente acontece, aí ele se torna relevante também e ele começa a entregar mais e mais e mais e mais, até parar aquela foto de rodar é um parto. Né? Enfim, é assim que acontece com as empresas também. Ele não entende qual é o tipo de conteúdo que está ali dentro, se é uma venda direta, se é um conteúdo informativo, ele só entende se é relevante ou não, baseado aí nessa história de engajamento. E os engajamentos, eles também têm um ranking diferenciado, né? Não é a mesma coisa a pessoa curtir, comentar ou compartilhar. E por isso a gente vai entrar no outro assunto que também foi pergunta, né? De como aumentar este meu engajamento, né? E por que ele é tão importante dentro do Facebook e dentro do Instagram. Primeiro, ainda explicando sobre o algoritmo, né? O algoritmo ele trabalha com pesos. O primeiro peso, né, o mais básico de todos, é o peso da curtida. Porque a curtida ela é um clique. Né? Então a gente consegue ter essa reação do usuário de uma maneira bem fácil. Às vezes o usuário nem leu, sabe? Tipo, no Instagram, principalmente que vem foto, depois texto, ele primeiro curte, depois ele lê, entendeu? Aí talvez, deixa ali já curtir mesmo, né? Então a curtida ela não tem, né? Apesar dela ser uma métrica da vaidade, que a gente chama, tipo, tantas curtidas, ela não tem um peso tão grande dentro aí dessa entrega do algoritmo, tá? E aí, o segundo, que vai ter o de peso, né, o segundo interação, né, envolvimento que a gente vai ter de peso, é o compartilhamento. Quando eu consigo isso no Facebook, daí não é uma opção do Instagram, né? Quando eu consigo fazer uma pessoa compartilhar o meu conteúdo, ele entende que aquele conteúdo tem um grau de relevância legal. Mas, se eu conseguir fazer a pessoa comentar, aí minha filha, que o Facebook, ó, ama. O comentário ele tem um maior grau de envolvimento. Ou seja, como eu faço para aumentar o meu engajamento? Faça as pessoas comentarem. Mas como eu faço isso? Estratégia chamada Call to Action. São as chamadas de ação. Se a gente não pedir para o usuário fazer nada ele fará, né? Bem simples assim. Então vocês podem começar a colocar a partir de ontem no conteúdo de vocês chamadas de ação. O que são as chamadas de ação? Por exemplo, vocês já devem ter visto inúmeras, né? Mas enfim, vou citar algumas aqui. Marca um amigo nessa postagem e se ele não te responder em até 10 minutos, ele está te devendo uma barra de chocolate. Já viram? Isso é uma chamada de ação. O post tá lá no seu conteúdo pedindo para que tu faça alguma coisa. Marque um amigo, né? Ou comente abaixo se você tralalá, tralalá. Deixe o seu joinha se você leu até aqui. Vocês já viram esse tipo de conteúdo acontecendo? Isso nada mais é do que uma isca de engajamento. Tá? As pessoas fazem isso, né, os profissionais de marketing, para justamente fazer com que as pessoas comentem aquele post, porque o algoritmo entenda que ele é um post relevante, para que ele faça uma entrega orgânica maior e assim se aumenta o engajamento. Tá? Se a gente conseguir mais curtidas e mais comentários, esse combo, né, todo faz com que a gente consiga ter uma entrega orgânica melhor.
e é assim que a gente consegue um engajamento maior e é assim que o nosso post é mais entregue. Então sempre que vocês tiverem dúvida de como eu faço para aumentar o meu engajamento, comecem pensando em chamadas de ação. Curta, comente, marque seu amigo, compartilhe com alguém que possa gostar desse conteúdo. Lembrou de alguém? Marca. Tá de aniversário próximo? Quem é? Gravidinha da sua vida, marca aqui. Você já deve ter visto isso milhares de vezes, né? Só talvez não tenham se dado conta. Então, toda a chamada de ação sempre vai ser válida e sempre vai ser estratégia para aumentar o engajamento. Então, lembra que a gente tinha um objetivo lá do começo? Meu objetivo é aumentar o engajamento. Como eu vou fazer isso? Construindo conteúdo. Dentro do conteúdo precisa ter o quê? Chamada de ação. Então, tudo são coisas que vão levando uma à outra, né? E como eu vou fazer o conteúdo é buscando inspiração dentro do meu próprio público, né? Teve uma pergunta também que chegou aqui. Eu não consegui fazer o perguntas e respostas aqui, que eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui na hora que eu fui postar, amigo. Fui botar a live aqui no ar e eu não consegui puxar as perguntas. Mas como eu li elas todas antes, então eu tô com elas na cabeça aqui. Se vocês tiverem mais perguntas, pode ir mandando aqui nos comentários também, tá? Teve uma outra pergunta que foi justamente falando sobre as interações, né? Como a gente faz, se a gente deve responder todo mundo, se não, isso é uma pergunta bem recorrente também, tá? Isso é questão de estratégia, mas, mais uma vez, se a gente for pensar em plataforma, em como o algoritmo trabalha, sim, a gente deve responder todo mundo. Isso, em primeiro lugar, uma questão técnica, né? Porque ele entende, né? A plataforma Facebook e Instagram entende que tu está dando atenção ao usuário. Vocês já devem ter visto que no Facebook a gente inclusive tem uma contagem de tempo, né? Que diz se aquela página responde rápido ou não, né? E isso é uma métrica relevante lá para o Facebook para saber se ele vai entregar organicamente teu conteúdo ou não. Porque ele entende também que tu pode deixar o usuário dele lá na mão, falando sozinho, né? Então, se vocês não responderem os usuários, ele pode baixar o teu alcance orgânico. Então, responder todo mundo ou não é uma questão de estratégia, mas o que eu indico é que sim, haja essa resposta. Eu sei que muitas vezes o comentário é só linda, legal, ou só um emoji. Devolve com emoji. Inclusive, lá no Facebook, né, nas nossas conversas via inbox, a última palavra, ela sempre precisa ser da empresa, senão ele considera que aquela mensagem ela não foi respondida e aquele atendimento está em aberto, sabiam? Então, pois é, aí às vezes vira uma batalha de emoji, minha filha, porque a empresa manda, né? Tudo bem, não sei o que, blá blá blá, nosso horário de atendimento é tal, a pessoa mandou obrigada. Então você não pode simplesmente dizer acabou. Você tem que dizer um de nada. Daí ela diz, que bom que você me responder. Você diz, estamos sempre aí. Ai, que legal saber que eu posso contar com vocês. Show de bola, chega mais. Aí a pessoa manda um emoji, você manda um joinha, você manda, entendeu? Daqui a pouco vira uma batalha. Mas a última palavra, ela precisa ser da empresa para que a plataforma entenda que aquele atendimento foi encerrado. Senão eles não vão entender, tá? E também, claro, quando a gente responde as pessoas via mensagem, né? Ou via mensagem não, via comentário, ele acha aquilo muito relevante. Porque a rede é social, então ele entende que aquela empresa está socializando, ela está respondendo, mesmo que seja para dizer, vou te responder em box. Tá? Então tem que fazer essa resposta de uma maneira estratégica, para que o algoritmo entenda que tu está fazendo uma entrega que sim é relevante e que também tu faz esse atendimento e não deixa lá o teu usuário falando sozinho. Deixa eu ver aqui que tá chegando de pergunta. Nosso vídeo Mãos Livres não está gravando todo o vídeo quando fizemos. Fica somente os primeiros 30 segundos. Está acontecendo isso com todos ou só com a gente? Vou lançar a pergunta para todo mundo aqui, né? Porque eu particularmente não uso o recurso de mãos livres. Muito raro usar o recurso de mãos livres. Eu normalmente gravo segurando. Mas não sei, querida. Amores de irmã mandou aqui. Se alguém estiver passando por isso, quiser responder aqui, ajudar, eu agradeço. Deixa eu ver o que a gente tem de pergunta aqui. Tinha um blog que agora virou só um Insta. Devo mudar o meu arroba para o meu nome? Muito bem. Então, Dani, olha só. Se tu for utilizar esse teu arroba para uma questão mais pessoal, é interessante que tu pelo menos avise o usuário. O que muitas vezes acontece, que é bem comum, né? Mas é que eu já tenho um Instagram aqui e eu queria usar ele para minha empresa, só que antes ele era de,
sei lá, boneco de brinquedo inflável, agora eu vendo moto. Saca que a gente não vai ter um público qualificado ali? Então, assim, a resposta para tua pergunta, ela muitas vezes está no teu próprio público. Esse público que já te seguia lá no blog, né, e que agora virou um Instagram, ele é o mesmo, né? Ele entende que tu vai continuar entregando o mesmo tipo de conteúdo? Né? Se isso acontece, sim, tu pode continuar. Se não, né? Não, eu vou mudar totalmente. Agora eu vou falar sobre vida fitness e antes eu falava, sei lá, sobre borboletas amarelas. Entende que não tem a ver, né? Tu pode mudar o teu arroba pro teu nome se as coisas continuarem tendo um sentido para quem já te segue. Porque senão, tipo, isso já aconteceu com vocês, assim, eu tô seguindo um lugar aqui que começa a aparecer do nada umas coisas nada a ver, que eu não tô entendendo de onde vem, para onde vai. Eu não me lembro de ter seguido isso. Muito provavelmente teve uma mudança de arroba e tu não foi avisada, amiga. E aí a gente se sente meio tipo, nossa, será que estou ficando louca? Por que eu segui isso aqui? Não estou entendendo, né? Ou se sente meio traída mesmo, tipo, nossa, seguia tal pessoa, seguia tal arroba daquele blog, agora mudou e tem um negócio nada a ver, né? Então, faça a pergunta para os teus próprios usuários, né? Aquele público que tá ali se interessa ainda pelo mesmo assunto, ou tu vai manter o mesmo assunto, aí tu continua, ou não, né? Simples assim. Deixa eu ver o que mais chegou aqui. Colocar hashtag em fotos antigas e comentários, ou editar a foto. Isso é legal. Isso também foi uma outra pergunta que surgiu antes aqui. Se as hashtags em comentários eram pegas pelo Instagram. Sim, tem muitas vezes, muitas empresas, né, que fazem a legenda e colocam as hashtags no primeiro comentário, por esteticamente ficar mais bonito, né? Então o comentário sim, ele pega a hashtag, tá? Pode utilizar dessa forma, respondendo a primeira pergunta. Colocar hashtags em fotos antigas, em comentários ou editar a foto, pode ter um efeito rebote, tá? O que a gente sabe hoje é que quando a gente tem uma edição de legenda, a gente tem uma queda no alcance, Alice. Porque ele pode entender, por exemplo, né? Cada vez que a gente posta, tanto no Facebook quanto no Instagram, essa postagem ela passa por um filtro, né? Porque tem vários conteúdos que não podem ser postados, violência, sexo explícito, sei lá, diversas coisas. Então ela passa por um mínimo filtro robótico, né? E a gente também pode ser denunciado. Já deve ter acontecido de vocês denunciarem ou serem denunciados por algum motivo, né? E aí sim a gente passa por mais uma audição das redes sociais. Então quando a gente coloca um conteúdo e na sequência a gente edita, a gente vai fazer com que a gente passe por essa audição duas vezes, e isso faz com que o nosso alcance orgânico caia, né? Se tu colocar a hashtag em fotos antigas, ela vai começar a indexar dentro daquela hashtag a partir daquele momento, né? Tu pode trazer tráfego para essa foto antiga sim, mas não vai trazer ela de volta para tua realidade ali pro teu feed do momento, né? Mas dá pra fazer. Só que essa história de editar a legenda, tem que ter um pouquinho de cuidado, porque ele pode fazer com que o nosso alcance orgânico caia, né? E aí a gente não entende muito bem porquê, não sabe o que aconteceu e pode acontecer isso, né? A própria rede está retendo aquele conteúdo porque ela não tem certeza se a gente falou que postou tal coisa, depois editou, eles já tinham auditado, por exemplo, esse conteúdo está ok, aí quando eu edito eu posso ter colocado alguma coisa violenta lá naquele conteúdo, por exemplo, então ele vai ter que reter o post para fazer a nova audição, para entender que aquilo não era violento e daí liberar, né? Então a gente vai ter uma retenção de entrega e nessa retenção de entrega a gente derrubou o nosso próprio alcance. Sim, acontece e acontece bastante. Então vale a pena que a gente, né, sempre revise antes. Eu sei que às vezes é inevitável, né? Às vezes a gente não tem muito o que fazer, tem que editar porque, sei lá, entrou alguma coisa errada, enfim, humano, né? Somos seres humanos, acontece bastante. Mas sempre é bom que a gente veja tudo antes de entrar no ar, porque a gente pode se auto-boicotar meio sem querer, né? Tem um conteúdo legal, coloco ele no ar, tenho que editar e eu vou travar o meu alcance por uma questão de ferramenta mesmo, né? A gente não tem muito além disso do que falar, porque o Facebook é controlado, né, pelas máquinas, mas algumas coisas são humanas ali, então tem algumas questões que vão precisar cair nessa audição e aí a gente vai reter nosso conteúdo sem querer, certo? Me passei, né? Como sempre, era pra ser uma live de meia hora, estamos aí há 40 minutos respondendo questões. Eu espero que vocês tenham curtido nossa live de hoje, de perguntas e respostas. Acho que respondi, eu não sei se respondi todo mundo ou não. Se não respondi todo mundo, vocês podem puxar a minha orelha, né? A ideia é que a gente tivesse essa live de 30 minutos para fazer essas perguntas e respostas aqui, mas eu não consegui puxar as perguntas, então...
Ai, Diana sendo Diana, né? Como sempre, eu muito enrolada. Mas se eu não respondi alguém, por favor, passa voando o tempo. É verdade, né, Elisa? Nossa, eu sempre assim, né? Eu quero fazer meia hora, eu faço 40, faço 50. Ainda bem que eu olhei o relógio agora pra ver que, opa, tudo bom? Vamos parar por aqui. Podemos fazer novas lives como essa, se vocês acharem legal, de perguntas e respostas, né? Foi a primeira tentativa que a gente fez, eu juro pra vocês, prometo que eu vou fazer um teste antes de entrarmos no ar, pra ver se eu consigo puxar a resposta. Eu acho que eu até já sei que eu fiz, sabe que foi, amiga? O meu box de perguntas, ele encerrou antes das 20 horas. Foi um stories que eu postei antes das 20 horas, então eu postei ele e ele saiu do ar. Foi por isso, né? Viu? Tá vendo? Aí, fiz a própria cagada da minha live. Oh, coisa séria. Mas a gente tenta de novo na próxima semana. Se vocês quiserem também algum assunto mais específico, pode me pedir, tá? A gente faz aqui também. Na outra semana, deixa eu olhar aqui o nosso calendário. Na outra semana, dia 30, a gente tem uma próxima live, tá? Então a gente tá com conteúdo aberto para essa live. Se vocês quiserem mandar sugestões, eu já tenho algumas aqui, né? Mas se quiserem, eu posso atender alguma sugestão de vocês. E na outra semana, que é dia 7, a gente não vai ter live na terça-feira, porque eu vou estar no curso presencial da Unicinos de redes sociais para a área da saúde. Então estarei lá, não posso estar aqui, né? Porque sou apenas uma pessoa. E aí a gente não vai ter no dia 7, mas semana que vem tem, tá? Então temos horário marcado. Vocês podem sempre mandar inbox, podem sempre mandar mensagem no Messenger, podem deixar comentários. E essa live, para quem não conseguiu pegar ela completa hoje, fica 24 horas no nosso Instagram e depois amanhã, lá pelo meio-dia, ela vai também pro nosso YouTube. Então vocês conseguem assistir, reassistir ou pegar lá no comecinho quem perdeu. Até amanhã, tá me dando aqui, amanhã tem Confraria do Conteúdo lá na Céu da Boca, que é o nosso projeto também de conteúdos, né? A gente vai falar sobre 10 passos para gerenciar a sua própria rede social, né? Já encerraram as inscrições, porque, gente, encerrar rápido mesmo. Esse assunto da Confraria do Conteúdo, teve até uma pessoa que falou, não sei o que é Confraria do Conteúdo, amiga. Do que tu tá falando? A Confraria do Conteúdo é um evento que acontece mensalmente na Céu da Boca, presencial, né? É um evento sem fins lucrativos, então são R$15 o valor do ingresso que tu pode consumir lá na cafeteria, que inclusive, amiga, é uma delícia. Né? Quem já foi sabe, quem não foi, por favor, saiba que está perdendo uma delícia maravilhosa. E a gente está fazendo esse encontro, então, mensalmente, sempre trazendo assuntos diferentes. Esse mês vai ser sobre os 10 passos para gerenciar o seu negócio nas redes sociais. No próximo mês, que é maio, a gente vai ter uma convidada. E aí, claro, em breve, né, quando a gente fechar aí as datas com ela, eu venho aqui para falar. E aí abrem também as inscrições. E em junho, como teve muita gente que ficou de fora da confraria, a gente vai repetir esse tema dos 10 passos para suas redes sociais, para gerenciar o negócio das suas redes sociais. Então, quem ficou de fora, porque a gente só tem 30 vagas, né? Quem ficou de fora tem a oportunidade de, em junho, participar dessa confraria com a gente. Quero participar, assim, gente, 30 vagas esgota muito rápido, né? E a ideia é que a gente tenha aí 30 pessoas que não se conhecem, que vão gerar novas conexões, né? Então a gente quer que vocês consigam participar. E a solução que a gente encontrou foi repetir esse conteúdo. Então pensem que em junho a gente vai ter uma confraria repeteco dessa e em maio a gente vai ter uma confraria com convidado, certo? Muito bem, então quem está inscrito a gente se encontra lá amanhã, quem não tá a gente se encontra na próxima terça-feira, nos encontramos sempre aqui pelos stories também, né, minha filha, porque é uma falação sem fim, né, ainda bem, e a gente vai se falando também aqui pelos inbox e tudo mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, passou rápido ao mesmo tempo, espero que tenham sido boas as dicas e que vocês coloquem em prática. Tudo que vocês anotaram aí, pesquisem o Marketing 4.0, pesquisem o Google Trends, vou recapitular aqui rapidamente. Pesquisem o Google Trends, pesquisem o Marketing 4.0 do Kotler e coloquem isso em prática. Coloca lá calendário sazonal para encontrar as datas comemorativas, tá? Façam isso, tá? Coloquem em prática, não deixem engavetado também, tá bom? Então a gente se fala na próxima semana, vejo vocês na confraria, quem vai amanhã, e a gente se fala também na próxima live, tá? Beijo pro Instagram, beijo pro YouTube, beijo pra quem tá no Facebook também.